A essência do Evangelho é o arrependimento. João Batista diz no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15: arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, o arrependimento genuíno, a palavra arrependimento é mudança de coração, mudança de pensamento, de mente, mudança de comportamento. O arrependimento, a pessoa reconhece o pecado e ela se volta a Deus pedindo perdão. Agora, a palavra remorso, a pessoa, ela cometeu o pecado, ela entendeu que ela errou, ela sentiu vergonha por esse ato pecaminoso, ela sentiu tristeza no seu coração, mas ela não se voltou a Deus. Trouxe a culpa, mas não traz o livramento. Aí eu me lembro agora, uma vez que uma certa pessoa, ela disse assim: todo mundo peca, todo mundo erra. E ela contou a sua história para mim. Ela disse assim, que em determinado momento no seu casamento, ela adulterou, ela traiu o seu esposo e chegou a um patamar que a consequência desse pecado, a consequência desse erro veio à tona. As pessoas da sua família descobriu. Ela sentiu uma vergonha, ela sentiu uma tristeza, ela sentiu uma angústia, uma aflição. E todo momento no seu coração ela lembrava daquilo que ela cometeu, mas devido à consequência desse pecado, ela não pensou assim: nossa, o que minha família vai pensar de mim? Eu vou ficar distante deles? O que Deus está pensando de mim? Não, ela não pensou disso, ela pensou somente nela. O que eu perdi com isso? Se não tivesse descobrido, eu estaria numa posição, numa situação muito melhor. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente chorando diante de Deus, mas não com a motivação correta. O poder nunca esteve nas lágrimas, e sim se voltar a Deus verdadeiramente pedindo perdão. O arrependimento e a palavra remorso são palavras bem próximas, mas são distintas, são bastante distintas. Olha só, a palavra remorso, ela leva à morte. A palavra remorso, ela aprisiona. A palavra remorso, ela traz a condenação eterna. É uma obra da carne que conduz o homem, ele entrar em desespero e leva à morte. Agora, o arrependimento, ele leva à vida. O arrependimento liberta. O arrependimento cura. O arrependimento produz e leva à vida eterna. É uma obra da graça de Deus, olhe só. E essa graça de Deus, ela traz o homem ao caminho da verdade. Ela faz o homem se voltar a esse caminho perfeito, genuíno. E o arrependimento, ele tem três elementos. É um ciclo que se fecha. E esses três elementos, ele tem uma grande importância. O primeiro elemento é a razão. A razão que o homem reconheceu que errou. O segundo elemento é a emoção. O homem que errou, que pecou, ele sente uma tristeza profunda. E o terceiro elemento que fecha esse ciclo, o homem se volta a Deus, pedindo perdão por aquele ato pecaminoso. Aí eu me lembro nesse momento e quero compartilhar com você a história, a vida de Pedro e a vida de Judas. O apóstolo Pedro, o apóstolo Judas, que andou
e viveu por um determinado tempo no ministério de Jesus Cristo. Pedro, ele negou 3 vezes a Cristo. Porém, Pedro, ele reconheceu seu pecado, olha a razão. Pedro, ele se entristeceu por aquilo, olha a emoção. E agora sim, Pedro, ele teve a vontade, percebeu e entendeu que ele só poderia ter o perdão de Deus mediante se voltando a Cristo, pedindo perdão a Ele. Então, ele fechou esse ciclo dos 3 elementos. Agora só olha o que aconteceu com o apóstolo Judas. Eu quero ler, compartilhar em Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 5. 27, versículo 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciões. Olha o versículo 4, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Agora, olha o que sucedeu no versículo 5. E ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas aqui, nesses 3 elementos que é para o cristão verdadeiro se arrepender quando peca, quando erra, ele só concluiu 2 elementos. Judas, ele entendeu que ele errou, ele reconheceu esse erro, olha a razão aí, o primeiro elemento. Judas, ele sentiu uma tristeza profunda quando ele diz aqui: pequei, eu traí sangue inocente. Então ele entendeu e se entristeceu. Aí é o segundo elemento. Porém, ele não teve a vontade, que é o terceiro elemento, se voltando a Jesus e pedindo perdão. E o texto, Mateus 27, 5, diz que a partir do momento que ele jogou as moedas, 30 moedas, ele se enforcou. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso? O que Deus ele quer dizer com essa palavra para você, que é maravilhoso? Por mais longe que você esteja de Deus, por mais difícil ou aflito que você esteja, mas pedindo perdão, Deus é grande, poderoso e Jesus, ele vai te perdoar. Agora, olha que lindo que Isaías, o capítulo 55, versículo 7, a parte B diz: Deus é rico em perdoar. E Miqueias, o profeta menor, capítulo 7, versículo 18, a parte B, diz assim: Deus tem prazer na misericórdia. Então Deus é rico em perdoar e tem prazer nas misericórdias. Onde há arrependimento, há cura. Onde há arrependimento, há paz. Onde há arrependimento, há libertação. E onde há arrependimento, há salvação. Lembre, independente das circunstâncias, que você errou, que você pecou, que você vacilou, peça perdão, se volte com Ele e com certeza a sua oração, a sua petição vai chegar no trono de Deus e em nome do Senhor Jesus, Ele vai te perdoar. Forte abraço e fique com essa mensagem.